está comemorando essa semana, a Semana da Família, que o dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. E é uma honra estar aqui, através da Central Gospel, disponibilizando para você, nesta semana, uma ferramenta para fortalecer, para blindar a nossa família. Então, eu me chamo Elba Alencar, eu sou casada há 33 anos com o seu Zênio de Alencar Júnior. Eu tenho 3 filhas lindas, maravilhosas, abençoadas que Deus me deu, né? Dessas 3 filhas, 2 filhas estão casadas, a Rebeca casada com o Afonso, a Sara casada com o Mateus. Eu tenho também a Maria, que é outra menina linda. Eu a tive já na idade avançada, por isso que eu ainda estou com ela dentro de casa, com 33 anos de casada. Deus me deu uma neta linda, Beatriz, maravilhosa. Nós somos de uma família cristã, cumprimos, né, com os princípios cristãos. Eu vejo a mão de Deus na nossa família. Eu vejo como é bom, né, estarmos dentro da casa do Senhor, criarmos os nossos filhos com os princípios, para blindar realmente a mente, o coração, e você criar os seus filhos com os valores cristãos. Você protege a sua família. Então a gente está aqui, né, hoje para dar ferramentas para você. Nós vamos ter aqui uma série de lives. Hoje nós vamos ter a participação especial da doutora Marisa Lobo. A gente vai estar falando amanhã, né, quinta-feira, com o doutor Cleolanda. E na sexta-feira vamos estar fechando a série de lives com a doutora Ilma Cunha e o pastor Elvis Breves, né? Então, pessoal, você quer realmente abençoar outras pessoas? Você quer abençoar outras famílias? Vamos lá, mande um aviãozinho para no mínimo 10 pessoas. A gente vai esperar, eu vou aguardar. Você vai mandar um aviãozinho, aí embaixo tem um aviãozinho, você entra lá e manda para no mínimo 10 pessoas. Vamos lá. Manda para 10 pessoas, porque o que tem preparado hoje é para fortalecer a sua família. A família é uma instituição criada por Deus. Famílias fortes, famílias abençoadas, nós vamos ter uma sociedade forte, uma sociedade abençoada. Então, participe com a Central Gospel. Vamos lá abençoar outras pessoas, vamos abençoar outras famílias. Vamos lá, envie o seu aviãozinho para no mínimo 10 pessoas, tá? E o tema que a gente vai estar falando hoje é como prevenir que a ideologia de gênero afete as famílias cristãs. Como é que você vai prevenir que a sua família seja afetada, né, pela ideologia de gênero, tá? O objetivo dessa live é mostrar como as famílias podem ser resguardadas da ideologia de gênero que afeta, que está regendo o mundo. Essa ideologia de gênero é uma ferramenta diabólica para desconstruir o ser humano. E ela está com estratégia no mundo todo há muitos anos. Os pais têm que perceber, têm que acompanhar, têm que ter informação. Como é que você vai guardar o seu lar? Como é que você vai perceber o que está acontecendo na escola através das atitudes do seu filho se você não tem um conhecimento? Se você não tem a ferramenta ideal para proteger a sua família? Você, pai e mãe, são os guardiões da sua família. Está nas suas mãos a missão de proteger a sua família. Seu maior patrimônio é a sua família. E o que você está fazendo? Então vamos lá, mande o aviãozinho aí que fica embaixo para um número maior de pessoas. Nós vamos ter participação hoje muito especial de uma pessoa que é perita nesta área, a doutora Marisa Lobo. Ela trata desse assunto há mais de 20 anos. Ela tem uma obra que fala sobre esse assunto, Famílias em Perigo. Então, ela tem conteúdo
conteúdo para abençoar milhares e milhares de pessoas neste país. O que ela já vem fazendo com muita honradez. Ela fala assim: Elba, eu me sinto pastor Silas Malafaia de saia. Vocês têm que conhecer o conteúdo da doutora Marisa Lobo. Ela tem conteúdo realmente. Ela briga pelos direitos, pelos princípios da família cristã. Então, vou aproveitar para anunciar para vocês que nesta semana a Central Gospel está dando um desconto especial nos produtos da família, né? E especial também, vou falar para você aqui, ó, Famílias em Perigo, da doutora Marisa Lobo. Você vai acessar o site e você vai ter desconto nesta semana, de quarta a sexta, de 15% de desconto. Então, eu vou passar o site para você, centralgospelmax.com. Vamos lá, o site é centralgospelmax.com. BR/loja, desculpa, centralgospelmax.com BR/loja. Então vai lá, depois acesse o nosso site e nós estamos dando uma oportunidade de 15% de desconto para você ter conteúdos para blindar a sua família. O que é mais importante para você? O sucesso mais importante é o seu sucesso profissional ou o seu sucesso de pai e mãe? Qual é a sua missão? O que te levanta da cama todo dia? É trabalhar para fazer o quê? Para sustentar a sua família financeiramente, não é? Mas como você vai blindar a sua família, a mente dos seus filhos com os princípios cristãos? É tendo conhecimento, porque o diabo, ele tem ferramentas estratégicas mirabolantes. Ele já está mais atualizado do que você possa imaginar. Ele está atuando na escola do seu filho e com as informações que nós vamos estar passando aqui essa semana, você vai estar preparado para os ardis de Satanás, que está lutando para desconstruir o ser humano, lá da base. Ele não quer pegar o ser humano já construído, não. A estratégia dele é pegar o seu filho, lá da base, pequenininho. Assim que está na escola, assim que sai da escola, nos relacionamentos. Então, é fundamental, você que ama a sua família, você ter conhecimento para proteger a sua família. Então, eu vou te dar mais um tempinho para você mandar o aviãozinho para mais pessoas. Eu vou estar falando durante essa semana as nossas lives, tá? Hoje, participação especial da doutora Marisa Lobo, falando sobre ideologia de gênero, como proteger a sua família. Amanhã nós vamos ter participação especial do pastor e doutor Cleolanda. E na sexta-feira, às 8 da manhã, a doutora Ilma Cunha e o pastor Elvis Breves. Pessoal, a gente tá com algum probleminha técnico? Não, chamando a doutora. Ok. Então, vamos lá, eu quero chamar a doutora Marisa Lobo. Vamos chamar a doutora Marisa Lobo. E eu movida a água, café. Tá, durante 3 dias, volto a falar para você enquanto a Marisa Lobo entrou. Olá. Oi, bom dia, Bom doutora. dia. Que bom. Tudo que bom, estar Elba? com Que bom você, poder uma te ver. honra. Assim, tô animada já de manhã, hein? Já foi pra academia? Já, doutora, já acordei cedo, já fiz aqui o que tem que ser feito para estar bem animada, disposta para falar com você. E eu quero te agradecer, né, doutora Marisa? Eu sei que a sua agenda é lotada, você tem vários compromissos, você está dando a honra da gente poder estar aqui nesta manhã compartilhando do seu conhecimento. Para vocês que não sabem, doutora Marisa Lobo, ela é autora de vários livros na editora e hoje a gente está falando sobre famílias em perigo. E a doutora Marisa Lobo, vamos lá, é grande o currículo, eu vou falar só um pedacinho, tá? Ela é psicóloga clínica, ela é teóloga, ela é pós-graduada em saúde mental,
e Filosofia dos Direitos Humanos, presta consultoria em prevenção e enfrentamento de drogas. Gente, é gigantesco o currículo da doutora Marisa Lobo. Eu sou fã dela, é uma mulher que se destaca, é uma mulher que a gente vai voltar a falar aqui, que defende, né, os princípios e os valores cristãos com unhas e dentes. Não é, doutora Marisa? Amém, Elba. Sempre prazer poder falar com você. E é isso aí mesmo, a gente defende. Não temos para onde ir, né? Nós não temos como voltar atrás, nós só temos que caminhar. Então, defender os princípios, sim, doa a quem doer. Então, a gente tem que ser constante. A gente vê na nossa história, eu falo nossa, que é a nossa história mesmo de ativismo pró-vida, pró-família, da Central Gospel, do próprio Silas Malafaia, da Elisete, de todos vocês da Igreja Advec. É uma constância, nada mudou, porque a gente segue a Bíblia e a Bíblia não muda. Então tem muita gente entre nós que mudou, que está passando a mão na cabeça, que está aceitando tudo. É como se pudessem essas pessoas mudarem o sentido, as orientações bíblicas, e nós não mudamos, né? Então a gente está constante, o que ontem era errado, hoje continua sendo, o que ontem era pecado, continua sendo. O que ontem era prejudicial para a criança, para a saúde mental da criança, continua sendo. E se a gente deixar de falar, as pessoas vão aceitar as falácias, as mentiras como verdade. Então, é por isso que estamos aqui. Por isso que eu escrevi esse livro a pedido do pastor Silas Malafaia, e você foi interlocutora, né? Famílias em Perigo. Por quê? Falando tecnicamente para a igreja, e principalmente para a igreja, mas para qualquer pessoa, tecnicamente, cientificamente, o que é ideologia de gênero? Por que as famílias estão em perigo? Tudo que tem afetado socialmente a família. E como nós podemos, através do nosso conhecimento científico, técnico, pareado, eu falo, né, pareado com a Bíblia, defender a casa e a família. Então, esse livro, eu creio assim, que é o melhor livro que eu já escrevi. Por quê? Porque eu consegui colocar nele todas essas questões mesmo de ativismo, de militância, que todas as pessoas têm que entender e conhecer. E elas conhecem de ouvir falar, elas conhecem por outros autores que são do mundo e que muitas vezes não trazem a verdade, a realidade. Ali nós não pregamos a Bíblia, mas nós contextualizamos a Bíblia em todos os capítulos, né? Então, a gente prova ali o que nós falamos. Se nós falamos contra alguma coisa, nós provamos com versículo bíblico. Se nós falamos a favor de alguma coisa, nós provamos com versículo bíblico. Então, ele ficou assim no ponto. Não é um livro de pregação, é um livro técnico totalmente. Mas quando você aprende através da ciência, né? A Bíblia fala, o povo sofre por falta de conhecimento. E a ciência é importante você conhecer. É importante você conhecer a vontade de Deus. Romanos, né? Oséias fala do conhecimento, Romanos fala da vontade de Deus, né? É importante você conhecer, você renovar, melhor dizendo, renovar a sua mente com esse conhecimento todo. Só que nós cristãos, nós temos que saber andar no mundo. Como que nós vamos saber? Andar nesse mundo jaz maligno e, ao mesmo tempo, livrar as nossas famílias, as nossas crianças de todas essas ideologias, essas falácias, essas mentiras, né? É com conhecimento. Então, esse livro, Famílias em Perigo, ele traz todo o conhecimento que todo pastor, todo líder, todo pai de família e todo intelectual precisa. Ele é bem intelectual, mas ele não é uma coisa chata, porque ele é histórico, né? Então ele conta a história, ele explica. É maravilhoso. Então, esse cuidado. Você tem também dentro do seu livro testemunhos, né, do que está acontecendo no mundo. Né? Doutora Marisa Lobo, ontem à noite eu até estava te ligando, eu falei, meu Deus, é muita informação, doutora Marisa Lobo. É uma desconstrução do ser humano. Eles querem a palavra destruir certa é essa. O ser humano, a sociedade. E isso vem lá de trás, isso já está regendo o mundo, né? E como eu achei, eu fiquei assim, impactada com as informações, porque são muitos detalhes para levar um final triste, né? Bem arquitetado, né? E o que eu quero começar aqui, por ser um assunto complexo, para mim eu achei bem complexo, porque eu não me atentava
a esses detalhes, que são muitos nomes, né? Existem muitos nomes dentro desse vamos lá, desse ardis satânico, né? Muitos nomes, que eu queria começar aqui uma coisa bem simples. Marisa, o que é ideologia de gênero? Vamos lá, para leigos, para eu poder entender, porque eu também sou leiga no assunto. O que é ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma falácia, né? É uma ideologia que diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, que o ser humano é apenas uma construção cultural e social. Para simplificar numa única frase. A ideologia de gênero diz que não existe papéis sociais de homens e de mulheres. Antes, formas variáveis de desenvolver um ou mais papéis. Não existe o homem e a mulher culturalmente e socialmente. Nascido, perdão. Não existe homem e mulher nascido. Que o homem é essa construção cultural e social. Então, que se eu olho no espelho, eu, Marisa, olho no espelho e me vejo mulher, é porque a cultura, principalmente proselitista religiosa, disse que eu sou desde criancinha, então eu acreditei e eu ajo como mulher. Mas que mulher é só um papel que pode ser desempenhado por homens. E ser homem também é um papel que pode ser desempenhado por mulher. Quando eles dizem que não existe papel inscrito na natureza humana, eles estão dizendo que não existe o papel de mãe, por exemplo, né? Quem gera filhos? Mulher. Mulher o quê? O gênero mulher? O se sentir mulher? Não, a mulher biológica. A mulher biológica, aquela que tem, desculpa a expressão aí já de manhã, vagina, que tem útero, né? Que menstrua todo mês, que Mas, tem doutora, TPM. Então, por que será que nas escolas hoje eles não querem comemorar o Dia da Mãe, o Dia do Pai? Porque para eles, para a ideologia de gênero, qualquer pessoa pode ser pai, pode ser mãe. Então, você pode, um homem que se sente... um homem que se sente mulher, ele é mãe. Então, quando você comemora o dia da mãe biológica, você está deixando de fora a mãe de gênero. E também eles usam toda essa questão polêmica, né? Que também a gente entende de, não comemora o dia da mãe, porque tem muitas crianças que não têm mãe, não comemora o dia do pai, porque muita criança que não tem pai. Eu não tive mãe quando era criança, minha mãe abandonou meu pai desde cedo, né? Então eu ia na escola, não tinha mãe. E eu agradeço a comemoração do Dia das Mães, porque eu aprendi a querer uma família e a ter esse Dia da Mãe com os meus filhos. Então a gente aprende também com frustração. Então eles querem tirar essa frustração da criança, mas na verdade eles usam isso como artifício de convencimento, porque o que eles querem mesmo é tirar o Dia da Mãe e colocar o Dia da Família. Então é legal, porque numa família poliafetiva, por exemplo, da ideologia de gênero, que é promovida pela ideologia de gênero, não existe pai, mãe, existe pais, mães, pães. Você entende? Então é tudo misturado. Na união poliafetiva, você casa com 2, com 3, 2 homens com uma mulher, porque afinal de contas precisa de uma mulher para parir os filhos, né? Já que homem com homem não vai parir filho, nem mulher com mulher vai parir filho. Então, um precisa do outro. Então, eles inventam todas essas questões aí para poder respaldar realmente a família. E, pasme, hoje, eles tiraram o Dia das Mães em muitas escolas e colocaram o Dia da Família. Olha que lindo o Dia da Família, ok. Só que na Europa não tem mais Dia da Família em muitos países. Tem Dia do Cuidador. Qualquer pessoa que cuida dos seus filhos é o cuidador. Então, o Dia do Cuidador. Tiraram o Dia da Família porque o Dia da Família também é muito tradicional, também é muito proselitista religioso, também é muito margarina. Então, vamos tirar o Dia do Cuidador. Qualquer pessoa. Então, estão transformando o que as crianças, né? O que? No que estão transformando as nossas crianças? Então, infelizmente, nós estamos sendo tomados por essa ideologia. E cada vez que uma prefeitura aceita, que um vereador aceita, que um deputado aceita sem reagir, sem resistência,
que um pai aceita sem resistência, que a igreja aceita sem resistência, faz caminhar a passos largos a ideologia de gênero. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que essa ideologia ela faz parte de um plano da nova ordem mundial, que a gente sempre falou, e a pessoa sempre chamou a gente de louca, né? Quando Ciro falava, nova ordem mundial. Meu Deus, esse Silas Malafaia é maluco, é exagerado. A Marisa sempre pregou, palestrou sobre a nova ordem mundial. É uma doida, não sei o quê. É a Agenda 2030. Essa agenda até 2030, ela tem uma meta. E a meta é transformar toda a moral global. Nossa. E uma delas é a questão do aborto, é a questão da liberação total das drogas, liberação total do aborto, casamentos poliafetivos e a ideologia de gênero, ou seja, chegar num patamar de maldade, dizer que não existe diferenças entre homens e mulheres. Não existe diferenças. Ou seja, você é obrigado a viver numa esquizofrenia coletiva. Isso aí. De uma mentira, porque você sabe que existe. Você sabe que você, mulher, gera filhos, que você, mulher, tem útero, que você, mulher, fica 9 meses com uma criança dentro da barriga. E você tem que dizer que isso não é diferença. Porque isso é um papel que pode ser desempenhado por uma mulher de pênis, né? Ou por um homem de vagina. Então você não pode dizer que só mulher biológica engravida. Porque o homem de gênero também engravida. Você entende a loucura? E quem é esse homem de gênero? É a mulher que se sente homem. E aí você tem que aceitar. Aí você vai no esporte, você tem que aceitar também que não tem diferença entre homens e mulheres. Aí você entra no esporte, um homem que foi gerado com hormônios masculinos, isso é ciência, que tem um pulmão infinitamente mais forte, os músculos que mulher, e vai lá lutar com mulher. E ganha. Vai jogar vôlei com mulher e ganha. Vai jogar futebol com mulher e ganha. Por que ganha? Porque há diferença entre homens e mulheres. O fato de você se sentir não significa que não tem essas diferenças. Então, para incluir a ideologia de gênero no sistema, eles mentem e nos obrigam a aceitar, nos calando politicamente. Por isso que é uma ideologia. Porque não é ciência. Ciência não faz isso. Ideologia eu luto politicamente. Por isso que eu conquisto as coisas, entendeu? Então é muito complicado mesmo. E um alerta, doutora Marisa, para as mães, né, para os pais, perceber as escolas que estão aderindo a esse tipo de comemoração, você já vê que essa escola está com princípios de ideologia de gênero, né? Sim. Hoje, você tem como lutar, ver a escola que seu filho vai entrar, pesquisar para proteger a sua família, né? Porque se uma escola não comemora o dia do pai, o dia da mãe, ela está cumprindo esses princípios, ou não, doutora? Está. Sempre quando se faz caminhar numa escola ideologia de gênero, o discurso sempre é de proteção, sempre é de direitos humanos. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Isso. Então, ter o dia da família é ruim? Não. Mas para que tirar o dia do pai e da mãe? Então tem o dia do pai, o dia da mãe e o dia da família. Porque sim, tem pessoas que sofrem, que não tem pai, que não tem mãe. Aí no dia do pai e da mãe choram e tal. E aí, hoje em dia, a psicologia tira toda a frustração do ser humano. Não. Nós fomos frustrados. E foi assim que equilibramos o nosso cérebro. É assim que crescemos. Com gratificação e frustração. Isso é psicologia básica. Todo ser humano precisa ser gratificado e frustrado na mesma medida. Porque se você dá tudo para uma criança que ela quer, eu quero isso, eu quero aquilo, você dá tudo, coisas para a criança, você não ensina nada. Você vai alejar essa criança nessa educação. E se você aleja o seu filho, ele vai ser o quê? Vai psicotizar. Vai ser uma criança, um adolescente ou um jovem que não se contenta com nada. Já viu tanto milionário que tem aí que usa droga, que se joga de um prédio, que faz um monte de coisa errada. Meninos, filhos de juízes milionários, lembra? Tacaram fogo num indigente. Isso e assim mesmo. Vai a vida, né? É assim. Então, por quê? Porque nosso cérebro funciona assim. Frustração e gratificação. Aí você tira o dia da mãe e do pai para contentar um grupo. Então, põe o dia do pai, o dia da mãe e o dia da família. E aí o dia da família engloba todo mundo.
não precisa tirar, para fazer caber os direitos de alguns, você não pode tirar o direito dos outros. É isso aí. Então, você inclui o direito de todo mundo. Isso Eu aí. sei que nós vivemos num mundo onde nós não podemos mais nos dar o luxo de dizer, você não. Então, é um mundo de inclusão, ok. Mas por que que para incluir eu tenho que excluir? Não Já excluo vinha sendo nada. feito. Já vinha sendo feito. Então tá lá, é assim, então vou me ofender também. Se eu tenho pai e não tenho dia do pai, eu tenho o direito de me ofender. Aí se tem mãe e não tem dia das mães, eu tenho direito de ofender. Poxa, a minha mãe não está sendo valorizada. Mas notem que eles fazem isso na escola ideologicamente, mas não fazem isso no comércio. Ninguém vai tirar o dia do pai e o dia da mãe, porque o dia da mãe é os dias que mais vendem no mundo, é dia da mãe. Então, as empresas que militam ideologicamente não tiram o dia do pai e o dia da mãe. Interessante. Porque comercialmente não vale a pena. Isso aí. Então, por isso que a gente vê que é uma ideologia barata e nós estamos entrando nessa ideologia porque não há resistência, porque não há pessoas que entendam disso para poder transformar o sistema. Tem que ter uma união de pessoas que entendam. E quando eu escrevi esse livro, eu pensei nisso, Famílias em Perigo, eu pensei em dar esse conhecimento para tudo. Até o cara que quer ser vereador, quer ser deputado, aprenda, para não chegar lá na tribuna e falar besteira, ficar usando a palavra de Deus, a Bíblia, como uma arma na cabeça das pessoas que não vão entender. Use a técnica, use o conhecimento e se muna de toda a espiritualidade da Bíblia, mas não use como desculpa para a falta de conhecimento e de burrice, né, que as pessoas têm. Então a gente está numa luta mesmo, aprende. Doutora Marise. Tá? Ou você fica em casa esperando o mundo acabar, porque não tem saída para quem não tem esse conhecimento, né? Eu sei que eu falo muito assim, porque porque é muito sério o assunto mesmo. É mesmo. Mas vamos para a segunda pergunta. Tá? Quais os transtornos a confusão de gênero pode desencadear em uma família? Então, na criança, a disforia de gênero, que é uma incongruência entre o que ela é, o corpo, e com o que ela sente que é. E as pessoas acham que uma criança é transgênero, a criança a menina quis roupa de menino, pronto, a menina já é transgênero. Não. A ciência diz que 92%, cerca de 92% das crianças que têm essa confusão de gênero, ela se dissolve, se desfaz isso com o tempo. E às vezes muito mais rápido do que se imagina. A filha do Brad Pitt, da Angelina Jolie, por exemplo, foi tratada sempre como menina, porque um dia lá, 4 anos, ela quis usar roupa de menino, até então a mãe deu roupa de menino e ela vive como roupa de menino. Só que agora que ela cresceu, é uma adolescente, ela voltou, se olhou no espelho, se viu linda, maravilhosa, e voltou a vestir roupas de menina, então é menina. Tem pais que não se importam com isso, mas na família causa muita confusão. Por quê? Porque os pais estão vendo, nasceu menino. Por que nasceu menino? Porque é uma verdade biológica, lógica, científica, cromossômica, bíblica, histórica da natureza. Então, não nasceu mulher porque, eu disse que é mulher. Tem todas essa ciência envolvida que diz é um menino, é uma menina. Então, imagine na família a confusão que isso causa. Mas principalmente na criança, a confusão que causa, na verdade, na criança, você ensinar isso para a criança através de mídia, de televisão, de youtubers ou de escola, é que você vai confundir a mente da criança e realmente ela pode desenvolver essa disforia de gênero. Realmente você não sabe como que é a vida dela, como que ela vive com os pais, você não sabe psicologicamente, emocionalmente, como que é a casa dessa criança. Às vezes ela já tem um descontentamento com a figura paterna, com a figura materna, e daí se ensina isso na escola, ela vai fazer toda essa confusão, ela vai acreditar nisso. Sim. E daí mais tarde ela vai se arrepender disso. E olha o caos que gerou, né?
Aí tem famílias, tem escolas, até um projeto de lei que, inclusive, o Silas Malafaia defendeu em Brasília, eu lembro porque eu estava nessa audiência pública da família, é um projeto de lei que queria dar direito da criança com 12 anos, fazer mudança de sexo, tomar hormônios. E daí nós fomos lutar lá e o Silas participou da mesa lá, diretor. E esse projeto foi retirado por causa disso, mas tem muitos juízes que já aceitaram isso. Criança de 11 anos, bloquear o seu hormônio natural para tomar hormônio cruzado para se parecer com o sexo oposto. Então, olha a confusão. Aí pai e mãe que se separam, e um quer que a criança faça isso, o outro não quer, e quem não quer, e se altera, vai ser processado. Está um caos. Então, nós temos que entender que isso existe, isso é grave, está na escola. Os pais têm que prestar muita atenção em todo o material didático dos seus filhos, o que a escola está ensinando para os seus filhos. Os pais têm que ir na escola, têm que conversar com os professores, têm que cuidar com que escola vai. Se puder colocar a criança numa escola particular, que seja confessional, vá e coloque. Mas mesmo as confessionais estão sofrendo ataque do Ministério Público. A exemplo de Minas Gerais, uma escola que teve que pagar... Essa semana, né, doutora? Isso, pagar 500 mil reais para o movimento LGBT. Ou a escola do próprio Jorge Linhares, lembra? Que o Jorge Linhares também foi acusado lá em BH por ter colocado o videozinho, né, alertando as crianças sobre ideologia de gênero. Criança tem que brincar, não tem que falar de sexualidade, de gênero, nem de orientação sexual. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que ser amada e protegida. Eu entendo você ficar ensinando forçosamente ideologia de gênero para crianças de 4, 5, 6 anos como uma violência emocional e psicológica. Sim. Eu entendo como um abuso psicológico, porque nessa idade, a criança é criança. A ideologia diz, a própria ideologia diz que a criança não tem sexo mental, que a criança não sabe se é menino, se é menina. Tá, se a criança não sabe, está sendo construída, por que você vai construir uma criança, então, com o gênero do sexo oposto e não com o gênero do sexo original? Para criar conflitos ou para militar ideologicamente? Se é uma construção cultural e social, se você está ali vendo a criança nasceu menino, então tem toda a simbolização do menino, isso é importante para simbolizar a criança, para dar segurança para a criança, dar identidade à criança. Quando ela for adulto, quiser trocar identidade, o problema dela. Mas você tem que fazer isso para a criança. E aí você não pode mais simbolizar. Você não pode mais simbolizar com cores, com brinquedo, com falas. Por quê? Porque isso é uma agressão. A agressão é você não fazer isso com a criança que nasceu assim. Porque o resto é ideológico. E a criança não pode ser usada para contentar os desejos dos adultos. Doutora, isso é desejo de militância. Deixa eu te interromper falando de você falar um caso que eu achei muito interessante no seu livro. Você falou de um casal que teve filhos gêmeos, 2 meninos. E eles nasceram com problema de fimose. E eles fizeram teve um que fez uma cirurgia, né? E não deu certo. Você lembra da história que você falou do seu livro? Lembro, é uma história muito conhecida do David Heimer. Então, uma criança tinha 2 gêmeos, um foi fazer a cirurgia de fimose e cortar o pênis da criança. Aí, esse psicólogo resolveu fazer uma experiência e tratou esse menino, que já que ele não tinha pênis porque foi cortado, como menina. E esse menino tinha muita raiva de si, muita vergonha, ele sabia que ele tinha alguma coisa errada, porque ele foi tratado conforme... E ele era bebê, 9 meses, né? 9 meses, alguma coisa assim. 9 meses. Então, a cultura entrou nessa criança, dizendo, você é uma menina, mas era um menino. A vida inteira ele foi feliz. E com 13 anos, os pais disseram para ele, você não é menina, você é menino. Aí ele tirou todas as características, né? Estereótipos femininos e voltou a ser menino.
E quando ele voltou a ser menino, ele teve muitos problemas, porque esse médico psicólogo, ele fazia experiências abusivas com essa criança. Ele colocava a menina e o irmão para terem relações sexuais, por exemplo. Ele torturava psicologicamente as crianças. Ele botava vestido, né, para ele se sentir menina. Ele nunca se sentiu menina, porque foi contra o sexo dele. Aí chegou na adolescência, contaram para ele, ele se revoltou, ele casou depois de tudo, mas o fim foi trágico, porque ele se matou. Então, ele não é a história de David Hammer, ele não conseguiu sobreviver aos abusos que foram cometidos contra ele na infância, tentando dizer para ele que ele podia ser menina. E hoje o que faz, que ele era menina, hoje o que faz você pode ser menina se você quiser, você pode ser menino se você quiser. Você entende? Isso para a criança pequena gera confusão, porque antigamente você falava assim, você pode ser médico se você quiser, você pode ser pastor se você quiser, você pode ser a diferença. um super-homem. Hoje, você pode ser homem se você quiser, você pode ser mulher se você quiser. Só Jesus. Então, é complicado. É bem complicado. Doído, bem e as pessoas têm medo de falar. Porque tudo que a gente fala ofende, não. Nós não estamos falando contra as pessoas. As pessoas têm direito de fazer o que quiser, o adulto. Notem que nós estamos falando só sobre as crianças. É isso. As crianças têm que ser protegidas. Elas têm que ser poupadas disso. As crianças têm que ser simbolizadas. Se você vê um caso ou outro ali, você trata aquele caso com amor, com carinho. Você trata as suas crianças para não ter preconceito contra os meninos, contra as meninas, com os diferentes. Mas você não precisa ser esse diferente para você dizer que você está respeitando as pessoas. Você respeita e pronto. Isso mesmo. Vamos para a terceira pergunta, doutora Marisa. Por que vemos hoje o crescimento de jovens e adolescentes em sua identidade firmada dentro da igreja? Porque existe essa confusão? Moda, cultura. A ideologia diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Mentira. Que o ser humano é apenas uma construção cultural e social. Mentira. Mas, entretanto, uma ideologia sempre se apega um fundo de verdade. E aí ela transforma o resto em mentira. Por isso é uma ideologia. É usada muito pelos marxistas isso. É uma ideologia, Marx usava demais e usam até hoje. Então eles pegam uma mentira, uma verdade e transformam em mentira. Verdade é que a cultura influencia sim. Que a sociedade influencia sim. Tanto que a cultura cristã influencia o mundo. Então a cultura influencia sim. Isso é verdade. Que ela é apenas uma cultura é mentira. O ser humano é apenas uma construção cultural e social, é mentira. Que ele é uma construção histórica, lógica, moral, científica, biológica, bíblica e cultural. Então eles pegam a cultura e jogam em cima de todo o resto. Então a cultura influencia. Então os jovens estão sendo influenciados pela cultura do mundo, pela cultura LGBTQIA+, pela cultura feminista principalmente. Isso está acontecendo principalmente com as meninas, porque as meninas estão se submetendo ao feminismo que é ensinado na escola. Eu digo sempre para as meninas, a defesa da mulher fora do feminismo. Você pode defender a mulher, você deve defender a mulher. Sim, há violência contra a mulher, não podemos negar isso, mas nós não precisamos do feminismo, porque o feminismo não defende a mulher, defende gênero a mulher, então você não está sendo defendida. E pautas de mulher é diferente de pautas de homem biológico. Então vamos falar de biologia? Mulher biológica, homem biológico. Se sente homem ou mulher, cavalo, cachorro, papagaio, periquito, não importa. Quando você for para o hospital, você vai ser tratado como uma mulher biológica e você como um homem biológico. Então, isso tudo é esquizofrenia coletiva, né? Salvo o direito às pessoas serem o que elas querem, mas a verdade é lógica. A verdade é senso comum. A verdade é olhar no espelho. Olhar no espelho e não se sentir pode ser uma disforia de gênero. E aí tem que ser tratado. Hoje, o tratamento é
Ah, você se sente homem? Então tá bom, vamos bloquear o seu hormônio, você toma um hormônio masculino, e aí você pode fazer cirurgia, tirar seio, tirar tudo. É assim que é. Não é uma terapia para a pessoa se entender de fato, ver se isso é só um conflito, ver se isso é passageiro, porque é provado cientificamente que a cultura sim tem influenciado os jovens. Muitos jovens têm se achado pertencente ao sexo oposto por revolta a conflitos familiares, pela adolescência, que há uma síndrome normal da adolescência, então os jovens querem se parecer com os grupos. Lembra no nosso tempo, não sei se você é do tempo que tinha os dark, os emo, os não sei o quê, tribos. Na igreja a gente não tem tribos? Tem tribos. Os tatuados, isso, aqui, tem tribo. Os emo eram aqueles com o cabelinho assim que choravam, eram sensíveis. Aí tinha os dark, né? Aqueles tatuadão, aqueles que gostavam de viver em cemitério, que só de rock. Tribos. Hoje é gêneros. Nossa. Então, qual gênero você se identifica? Gente. Eu posso ser um agênero, não se identifico nem com homem nem com mulher. Eu posso ser um bigênero. Qual que é melhor? Qual que é mais moderno? Qual que é mais falado na mídia? Qual que dá mais ibope? Qual que escandaliza melhor? Qual que dá mais raiva? Qual que meu pai vai ficar com mais raiva? Entendeu? Isso aí. É provado que a cultura tem influenciado gigantemente os jovens, principalmente as TVs, as novelas, os youtubers, os Lucas Neto, Felipe Neto da vida, Sim. influenciam, as feministas influenciam, e elas querem parecer neutras ou diversas, porque elas estão achando legal. Você entende? Estou achando bacana, estou achando legal. Como é Mas isso é um conflito. Esse tema, gente, para os pais, para as mães, como é fundamental a gente está sabendo o que está acontecendo. Esse livro, doutora, é maravilhoso. Eu acho que esse livro, toda família, todo pai, toda mãe, ele tem que adquirir, tem que ver, pelo menos conhecer, né, para ele cuidar da família dele, porque o mundo hoje está tenebroso, ele quer desconstruir o ser humano. E ele está atacando a família desde pequenininho. O que eu vejo que é a importância, doutora Denise, doutora Marisa? Os pais que veem os filhos com problemas, eles terem uma terapia de um profissional que tenha princípios, né, doutora? Porque senão o próprio profissional vai levar seu filho para um outro lado totalmente diferente dos seus princípios. Eu estou errada? Sim, porque é muito complicado isso, porque as pessoas têm que ser respeitadas naquilo que elas acreditam, e o inverso também é verdadeiro, né? Nós também temos que respeitar as pessoas, mas criança não entra nessa, respeitar as pessoas. Criança é uma criança, então a gente tem que proteger essa criança e tem que valorizar, simbolizar essa criança, coisa que hoje é absurdo você falar isso, né? Mas a gente tem que proteger essa criança de qualquer ataque. E a questão da nossa fé, da nossa religião, não está sendo respeitada. Então, as pessoas devem ser respeitadas nas suas tradições. Então, um profissional não pode violar as tradições, não pode violar a religião da pessoa. E o que acontece muito é que muitos profissionais de saúde mental, vamos assim dizer, eles têm violentado essa questão religiosa, espiritual das pessoas. Não tem conhecimento nenhum, eu não tenho poder para se meter na religião dos outros, né? E os psicólogos ou os terapeutas não têm esse poder de se meter na religião do meu paciente. O setting terapêutico, ele é sagrado. Então, se o paciente acredita naquilo, eu não posso desconstruir. E o que está acontecendo é que, isso eu vejo por muitas pessoas que me procuram, é essa desconstrução proposital da religião. Então, a questão que eu chego no final de tudo isso é óbvia. É que essa desconstrução total da identidade do ser humano é para desconstruir o casamento, para desconstruir a família. Afetando a identidade, afetando a família, você está desconstruindo quem? Deus. Então, é um ataque espiritual? É um ataque do bem e do mal? É um ataque à religião?
desconstruir Deus. O iluminismo começou desconstruindo Deus, né? Nietzsche, lá veio todos os filósofos, um deles Nietzsche. Nietzsche matou Deus e com ele toda a sua criação. Aí vamos pular a história e chega na Judith Butler, que é uma feminista, que era judia e que odeia o judaísmo, tanto que ela é de outras religiões, defende outras religiões contra o judaísmo. E essa mulher é a principal promotora da ideologia de gênero. Ela desconstrói, ela tem uma teoria chamada queer, uma teoria de subversão da identidade. O que acontece? Desconstrói a identidade criada por Deus. Então chega-se à conclusão que se Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, e se Nietzsche destruiu Deus, para Nietzsche a filosofia matou Deus, Deus não existe, então eu vou criar um outro homem, a imagem e semelhança minha, pessoal, e não a imagem e semelhança de Deus, porque para eles Deus não existe. Então eles criaram esse homem subversivo, esse homem diverso, esse homem da Judith Butler, que tem mais de 100 gêneros. Pode ser o gênero, bigênero, bucknb, demiboy, demigirl, um monte de gênero. E você que se identifique com qualquer um. Ou seja, isso é uma esquizofrenia social e coletiva. Isso vai psicotizar o ser humano. E está, porque nós nunca tivemos tantos casos de depressão na humanidade, de transtornos na humanidade. Isso está ligado a você não ter certeza de quem você é. Isso é promovido na escola desde criança. Então, a identidade é muito importante. É essa identidade que nos dá sustentação psíquica. E, infelizmente, essa identidade tem sido desconstruída. E é disso que o livro fala. O livro fala de toda essa história, de toda essa lógica da humanidade. Famílias estão em perigo, sim. As famílias estão sendo desconstruídas. Sim. E como é que eu faço para ajudar? Conhecendo, tendo conhecimento técnico, conhecimento científico, conhecimento bíblico. Como é que eu faço para ajudar? Eu tenho que estar atento a todos os passos dos meus filhos. Eu tenho que estar com o controle na mão do que eles assistem na televisão. Eu tenho que estar com o controle na mão do que eles veem na internet. Eu tenho que estar com controle do que está sendo ensinado na escola. Eu tenho que ir à escola dos meus filhos. Eu tenho que participar das reuniões. É fundamental. É fundamental. Sim, e eu tenho que sentar à mesa. Acompanhar cada passo. Sim. Acompanhar. É fundamental. Sentar à mesa com os meus filhos e discutir sobre o dia deles. Né? Eu não posso ficar criticando. Você está falando sobre isso. Se eu não... A pergunta que eu tenho para te fazer é sobre isso. Como podemos falar sobre esse tema de identidade com os nossos filhos? Como a gente fala, como a gente toca nesse assunto com os nossos filhos? Eu tenho um complemento de quem compra aí o livro Famílias em Perigo, de um gibizinho gratuito chamado Viva a Diferença. Se a pessoa pode entrar no site vivadiferença.com.br e baixar gratuitamente. É o gibizinho que fala sobre a identidade. Eu tenho que falar sobre a identidade da criança. Eu tenho que ter uma ferramenta de identidade para falar com a criança. Eu até, se a Central quiser, pôr esse link e para as pessoas baixarem, porque é gratuito. Tá legal, é gratuito. A gente vai botar então, ela assim. pode pôr no site à vontade, porque a pessoa... Pode botar no Instagram, se puder botar também no Instagram, para quem está vendo a live também, no site, interessante. Vivadiferença.com.br é um gibizinho que você fala, ensina a criança pequenininha sobre as diferenças dela. Que absurdo. Nossa, a gente tem que ensinar para a criança, de gibizinho, o que ela vai falar. Então, isso aqui é gratuito, tá? Mas os pais, eles têm, para os adultos e para as crianças maiores, ele tem que ter esse conhecimento. Ele tem que falar sobre o assunto. Ele tem que perguntar o que está acontecendo. Porque os adolescentes estão escondendo dos pais, tá? Eles escondem, a escola manda esconder, mas uma escola não pode falar de sexualidade para os seus filhos se não mandar um bilhete. Quando mandar um bilhete, você vai falar de sexualidade para meu filho de 4, 6 anos, por quê? Eu quero saber que assunto. Vai lá se importar com o assunto. Porque os pais não se importam e depois vem chorar para a igreja, chorar para o consultório. Vá lá para saber o que está acontecendo.
Porque se os pais se juntam num grupo de WhatsApp como uma rede de proteção à criança, e quando vem alguns abusos cometidos pela escola, eles vão lá e vão conversar, fazer reunião, conversar com a diretoria da escola, isso não acontece. Isso só acontece porque, infelizmente, os pais não estão muito atentos. Mas a gente também não pode dizer, é culpa dos pais, não é isso que eu estou falando. Estou falando que é culpa do mundo. O mundo jaz maligno, essa ideologia está no mundo, e o único jeito de você tentar barrar ela é através de ficar em cima dos seus filhos, é eleger realmente pessoas que estejam ligadas a esses assuntos, a proteção da família, com conhecimento para poder fazer projetos de lei que barrem essas ideologias. A verdade é essa. E você proteger os seus filhos, você vai para a igreja. Por quê? Porque se os seus filhos estão... se a ideologia está doutrinando 24 horas por dia, os seus filhos é um guarda-chuva, e seu filho está aqui embaixo, está aqui o dia inteiro andando com seu filho. E se você vai na igreja, a mesma coisa. Deus está aqui, a igreja está aqui protegendo teu filho. Então, se você conversa sobre isso, como agora nós estamos conversando nessa live, como nós conversamos, né, quando eu fui aí falar sobre identidade para adolescente, mas tem que falar, porque ele tem que fazer parte dessa rede de proteção. Ele tem que estar lá na escola e ser o sal da terra. Ele tem que estar lá na faculdade, ser a luz, não ser engolido pelas trevas como está acontecendo. Os nossos jovens estão sofrendo, é bom saber disso. As nossas crianças, jovens, adolescentes estão sofrendo esse conflito, porque na igreja eles aprendem uma coisa, na casa não se fala sobre, e na escola é 24 horas por dia. Como é que a gente faz? Se a escola está doutrinando, a gente usa Deuteronômio 6 e doutrina também. Que essas palavras que hoje lhes ordeno, guardem em seus corações. Ensine-as com persistência aos seus filhos. No levantar, no deitar, no andando pelo caminho, amarre na mão, na testa, faz qualquer negócio, mas fique 24 horas Isso aí. falando a mesma coisa. O que é isso? Inculque na mente, né? Algumas versões. Inculque na mente seus filhos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. É agora, é na infância, é na adolescência. Porque mesmo que ele desvie na faculdade, mesmo que ele desvie, ele vai fazer o retorno como filho pródigo. Porque estava ensinado, estava na mente, foi inculcado. Então, o único jeito de a gente competir com o mundo é fazer a mesma coisa. Então, eles inculcam isso na cabeça deles, na escola, 24 horas por dia. Você tem mais tempo com seu filho. Inculque na cabeça também. Mas com conhecimento, né? Não só sem diálogo, sem conversar. Conversa. Escute eles também. Veja o que eles têm para dizer, o que eles estão sentindo, como eles estão sofrendo. Se coloca do lado deles, ensine que eles são heróis nesse mundo. E que os heróis da fé hoje são os adolescentes, os jovens, os casais que conseguem superar esse mundo apesar dele. Viver nele sem se contaminar. Isso mesmo. Doutora Marisa, eu quero voltar aqui para falar para quem está assistindo. Nós estamos com uma promoção muito especial nessa semana. Nós estamos dando promoção no nosso site com um material, esse material maravilhoso, que é uma ferramenta de conhecimento que você não vai achar em outro lugar, da doutora Marisa Lobo. Nós estamos dando 15% de desconto até sexta-feira no nosso site centralgospelmax.com.br. Então vá lá, acesse o site. E eu quero terminar nossa live agradecendo muito pelo tempo, pelo conteúdo que a doutora Marisa Lobo compartilhou conosco aqui, que gerou um crescimento. Assim, você não tem noção, doutora Marisa, a importância, né, do que foi falado aqui para proteger, para blindar a nossa família. E eu queria finalizar essa live com uma oração sua, né, em prol das famílias no Brasil. Eu queria que você terminasse, eu quero te agradecer, fazendo uma oração aí especial pelas nossas famílias. Eu que agradeço, muito obrigada. Quando precisar de mim, só chamar, que você sabe que eu amo falar desse tema, né? Eu digo que eu escrevi tanto, que está dentro de mim de um jeito que sai, né? Está internalizado. Mas vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada a Deus por essa manhã. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou dessa live, cada pessoa, cada família.
que vai ouvir, Deus. Que essas palavras, Senhor, que essa entrevista seja fundamental e faça diferença na vida e tire as dúvidas de muitas pessoas. Pai, essas mães, esses pais que estão sofrendo, esses jovens, com essa ideologia de gênero, Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que cura, que sara e que liberta. Então, Deus, cura, Senhor, sara, liberta essas famílias. Nós entendemos que é uma desconstrução proposital para afetar o teu reino. Então, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, nesse momento, pedindo, Senhor, que visite todas essas famílias, todas essas mães, todos esses jovens que estão, por algum motivo, sendo influenciados negativamente por essa ideologia. Que caia por terra toda ação maligna, é o que eu te peço. E em nome de Jesus, proteja essas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, obrigada, doutora Marisa. Eu quero lembrar que amanhã nós vamos ter uma live às 8 da manhã com o doutor Cleolanda. Ele vai estar falando sobre detox, como ter uma vida amorosa saudável. Até amanhã. Um beijão, doutora Marisa. Um beijão. Um beijo. Me siga nas redes sociais aí. Tá, Beijo, um abração. Com Deus. Tchau.